Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, nosso estado, nosso país, que é tão grande, com tantos problemas, mas também que tem muita gente com muita capacidade de procurar e propor soluções, como nossos convidados de hoje, muito especiais, da cidade de Guarulhos, vereador Pezão do PT, e ao seu lado, Carlos Zaratini, olha, deputado federal pelo PT, tem uma história imensa. Olha, eu estava lendo aqui a história dele começa, pra você ter uma ideia, começa com o pai dele, antes do nascimento da Petrobras. Sabe aquele movimento lá da primeira parte do século XX, o petróleo é nosso? É o pai dele, Ricardo Zaratini, que inclusive ajudou na construção da União dos Estudantes. E olha, se eu for contar toda a história do pai dele, eu não vou conseguir chegar aqui, não vai ter tempo de contar a história do nosso convidado de hoje. Então, olha, para você ter uma ideia, ele estava entre aqueles que foram trocados. Sabe, lembra do sequestro que teve lá nos anos 60, no final dos anos 60, que teve cônsul, chanceler, embaixador americano? O pai dele estava lá. Olha que coisa bacana. Carlos Zaratini, boa noite, tudo bem? Boa noite, Roberto, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. E olha, é bacana contar essas histórias nesse momento em que a gente discute a vinda, a volta dos militares. É bom dar uma pesquisadinha na história, saber que nosso país tem história e toda vez que a gente vê uma história dessa, é bom a gente contar. Bom, é um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco, hein? Muito obrigado por você ter vindo. E olha, ele foi uma das pessoas que lutaram pelo bilhete único. Bilhete único deu certo? Deu certo em São Paulo, deu certo em Guarulhos, Campinas e se espraiou pelo Brasil. Hoje no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em muitas cidades do Brasil, Brasília, nós temos o bilhete único funcionando e, graças a Deus, beneficiando o povo dessas cidades. Nós tivemos só uma amostra grátis na semana passada, mas agora estamos com ele aqui no programa completo, ao lado dele o Pezão, vereador da cidade de Guarulhos, e vereador que sabe que a nossa cidade sofre muito com o transporte. Não? Inclusive, no dia que eles vieram aqui, acabaram atrasando por causa da chuva e do trânsito. E o bilhete único em Guarulhos, vereador? Boa noite, Samuel. Prazer estar aqui com você também. O bilhete único na cidade também é uma ferramenta que está dando certo. O bilhete único, se você pegar a cidade do tamanho que ela é, você sair lá de onde eu moro, do Bom Sucesso, para chegar até aqui com a única passagem, você sabe que no passado você era no mínimo 3, e ainda mesmo assim demorava a chegar muito ainda. Hoje, a dificuldade maior da mobilidade nossa é o próprio trânsito. Para chegar até aqui, dificilmente tem os corredores, estão tentando implantar. Tudo isso vai facilitar mais ainda para o bilhete único, que em pouco tempo triplicou o número de passageiros que utilizam o ônibus. E isso demonstra que essa ansiedade da população também é pelo alto índice da população estar usando o bilhete único na cidade, que é um projeto que deu certo também para a nossa cidade. Como todo mundo sabe, precisa de algumas correções, mas é pouca coisa que vai se resolver no tempo nosso aí, quando nós tiver o metrô na cidade, poder fazer interligação, quando tiver o trem, poder fazer interligação, aí vai facilitar muito mais ainda. Bom, eu queria perguntar para o deputado, vamos focar um pouquinho nesse nosso convidado, que o Pezão aqui é de Guarulhos, é mais fácil ele estar aqui no nosso programa. Então eu queria focar nele, nessa questão do momento político, que é importante. Nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho desse momento político que nós vivemos aqui no nosso país, que inclusive traz até uma certa instabilidade para o nosso país, né? Inclusive para a cidade de Guarulhos, né? Porque nós vivemos tudo muito interligado. Como é que o senhor viu esses movimentos da sexta-feira, dia 13, e do domingo, dia 15, deputado? Olha, nós estamos vivendo uma situação política que é fruto da eleição, né? A eleição, ela foi muito disputada, foi muito acirrada, foi muito radicalizada, e a vitória da Dilma foi uma vitória por uma margem pequena. Então, a oposição, os apoiadores do Aécio, eles, de certa forma, no meu modo de ver, ainda não se conformaram com essa derrota e vêm tentando mobilizar, né, criar fatos para tentar exatamente virar o jogo, como a gente fala. Certo. Nós estamos chamando de terceiro turno eleitoral. O primeiro, o segundo e agora o terceiro turno das eleições.
e levantando agora essa bandeira do impeachment, né? Nós temos dois fatos que têm que ser bem debatidos. Um é uma situação econômica que não é mais aquela situação econômica que nós vivemos no período do governo Lula e mesmo nos primeiros 2 anos do governo Dilma. É uma situação mais difícil por conta da crise internacional, né? E, por outro lado, a Operação Lava Jato, que descobriu um processo de corrupção dentro da Petrobras. Esse processo de corrupção na Petrobras, que atingiu vários partidos, né, até agora não se comprovou que houve desvio de recursos para o PT ou para a Dilma, né? Se comprova exatamente que houve um processo de corrupção promovido por funcionários da Petrobras. Agora, como não houve essa comprovação, a oposição fica tentando criminalizar as doações de campanha, né? As empresas, você sabe, a população sabe, existem as doações de empresas para os partidos e para os candidatos. E aí se tenta dizer que essas doações que são legais, regulares, elas foram feitas em troca de propina, né? E isso cria uma situação muito difícil, porque se essas doações para o PT foram propinas, o que diria das doações para o Aécio? Sim. E das doações para o Geraldo Alckmin? Sim. E para o Eduardo Campos e a Marina? Quer dizer, então, se nós formos criminalizar todas as doações de empresas para candidatos, então todo o processo é um processo de corrupção? Eu não acredito, entende? Eu não acredito, eu acho que não houve esse processo e o que está difícil do Ministério Público provar é que houve essa ligação entre as doações de campanha e o processo de corrupção dentro da Petrobras. Bom, como nós temos cerca de 800 mil votos, eu acho que dá para fazer um pouquinho mais, né? Não tem nenhum deputado, será que não dá para a gente começar a centralizar o voto em algumas pessoas que trazem emendas? O vereador Pezão estava me falando que o Zaratini já trouxe aqui, inclusive até para campos de futebol, grama sintética, muita. Então, eu acho que é bacana fazer uma pesquisa. Hoje em dia, com a internet, né, Pezão? É tão fácil fazer uma pesquisa. Procura saber quem é seu candidato, não é verdade? Isso mesmo. Sim, você vê esse trabalho das emendas, por exemplo, né? Emenda para 2 creches. Não é muita coisa, mas na cidade igual a nossa, 2 creches ajuda muito. Coisa. Você pega grama sintética para um campo, alambrado, paisagismo, fazer um bosquezinho lá no... Tem uma emenda para isso, acho de 500 mil. Tem também emendas na área da cultura que teve umas não deu certo, mas outras na área da capoeira. Tudo isso vai se somando, né? Outros vereadores também, procurou o Zaratini, falou, você vai fazer um negocinho lá, tal, tem como mandar uma emenda? Tem, foi lá, conseguiu as emendas para outros vereadores, apoiadores, que nem é vereador também, assim, na intenção de melhorar a sua região, pediu a emenda para o deputado e imediatamente ele abriu a mão para o nosso companheiro aqui da cidade, que é isso que é importante. Além de estar esse bom relacionamento com o vereador aqui, também tem uma boa relação com outros companheiros também, que não é do nosso partido, mas tem uma boa ligação com a gente. Tá certo. Estamos conversando aqui com o vereador Carlos Zaratini, do PT, e o vereador Pezão, do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos falando um pouquinho sobre os nossos problemas também, que nós estamos aí esperando o metrô, esperando tanta coisa e não chega. Deputado, não sei se o senhor tem conhecimento, mas um dos grandes sonhos do guarulhense é ter metrô na cidade de Guarulhos. É possível o senhor, como deputado federal, de repente, dar uma pressão? Nós estamos precisando pressionar mesmo para ver se vem logo o metrô, porque nós já tivemos até o trenzinho da Cantareira, lá nos anos 60, de 1910 até os anos 60, tivemos o trenzinho da Cantareira. Tiraram o trenzinho e o metrô não chegou. É possível o guarulhense contar com um deputado para dar uma pressão aí para que tenha uma acelerada nesse metrô? Não? É esse metrô viário, viu, Samuel? Eu ia chegar nisso, porque o deputado, ele foi metroviário. Não, trabalhou aqui no sindicato. Não é possível. Por que não chega o metrô em Guarulhos, hein? Olha, não chega porque, de fato, o governo do estado,
né, durante muitos anos, sempre teve uma visão que o metrô tinha que ficar restrito ali na capital, né, e na área central da capital. E agora, por conta dos movimentos, das lutas, o governo do estado acabou adotando a ideia de expandir o metrô além da cidade de São Paulo. Então, a gente tem feito uma luta muito importante com o deputado Alencar nesse sentido, de trazer o metrô para cá. Então, uma das lutas é que esse trem, que é chamado de trem, mas podemos dizer que será um metrô, esse trem que vai até o aeroporto, ele continuar, né, até lá, aqueles bairros para além do aeroporto, né? E o outro projeto é um trem de metrô, que é uma linha que vem de São Paulo, que está projetada para parar ali perto do shopping Internacional. na Dutra Internacional, ela continuar até o Bom Sucesso, né? Então nós estamos nessas duas lutas. A gente prosseguir a linha do aeroporto mais adiante e chegar com a outra linha que está planejada também até o Bom Sucesso. Bom, o que nós temos feito? Nós temos nos dirigido ao comitê gestor do PAC. O PAC é o Plano de Aceleração do Crescimento, que arruma a verba para essas grandes obras, não só em Guarulhos, no Brasil inteiro. Então nós temos feito essa discussão lá, nós estamos batalhando para que o governo federal colabore com o governo estadual para construir essas duas linhas, né? A linha do aeroporto já está sendo construída, nós queremos que ela continue e nós queremos então, com isso, ter recursos garantidos para que essas obras sejam feitas. O governo federal, ele investiu muito no PAC, né? E nós estamos num ano de muita restrição, esse ano aqui de 2015, mas nós acreditamos que o ano que vem, 2016, a gente já comece a viabilizar a retomada dessas grandes obras de mobilidade urbana, principalmente, porque o povo não pode esperar mais, né, e não pode continuar no desconforto dessas grandes, longas viagens, né? Você imagina o camarada lá de Bom Sucesso que vai trabalhar em São Paulo, eu não sei nem quanto tempo dá de ônibus, mas é uma novela. É uma viagem. Né? É uma novela longa, né? Quanto tempo dá, Pezão? Um dia comum, um dia normal, 1h20, mais ou menos. Se pegar um dia igual de hoje, 1h20 para ir, 1h20 para voltar, são praticamente quase 3 horas por dia que se gasta. Então, nós temos que melhorar isso. Nós não podemos continuar com um sistema de transporte baseado nos ônibus, né? Os ônibus são para viagens mais curtas. Nós precisamos de um sistema metro-ferroviário para as distâncias mais longas, né? E eu acredito que essa campanha que o Alencar vem fazendo, com o apoio da prefeitura, e nós vamos ajudar, a gente consiga viabilizar os recursos para essa construção. Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o deputado Carlos Zaratini, do PT, e o vereador Pezão, também do PT, aqui da cidade de Guarulhos. É rapidinho. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte.
O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Bom, estamos de volta com o nosso programa aqui, hoje recebendo o deputado federal Carlos Zaratini e o vereador Pezão. E uma das pesquisas que eu fiz sobre sua história, me chamou a atenção a questão de uma tarifa social de energia, né, que o senhor acabou batalhando também. Como é que o senhor vê nesse momento que é tão difícil, né? Nós estamos na questão da energia aqui no estado de São Paulo, no Brasil, difícil. Essa tarifa social, como é que ela foi pensada pelo senhor? Olha, a tarifa social de energia já é lei, né? Às vezes as pessoas não sabem disso, mas as pessoas que têm Bolsa Família, elas têm direito. Aquelas pessoas que têm o benefício de prestação continuada, que muita gente conhece como LOAS, né? O BPC, que são pessoas idosas ou pessoas com deficiência, portadores de deficiência. Então, essas pessoas têm também o direito à tarifa social de energia elétrica. Aquelas pessoas que têm uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, quer dizer, você soma o salário de todos os que moram na casa e divide, né, todos os que trabalham e divide pelo número de moradores. Se o salário for inferior a meio salário mínimo, essa renda per capita, então essa família se inscreve na prefeitura, obtém o número do cadastro e vai até a agência da companhia de energia e solicita o desconto na sua conta de luz. É um projeto que já atinge 13 milhões de famílias em todo o Brasil. Caramba! Né? Essas famílias também elas têm um outro benefício. Elas recebem equipamentos mais eficientes, lâmpadas econômicas, geladeiras econômicas. Né? Já foi distribuído mais de 1 milhão de geladeiras no Brasil, graças a essa lei que nós aprovamos, né? E muita gente vem se beneficiando disso. Qual a sua lei que o senhor tem mais orgulho? Olha, eu divido essas duas, viu? A lei do bilhete único e a lei da tarifa social, porque eu tenho uma filosofia. Eu acho que a gente tem que tornar a vida do povo mais barata. Né? O povo brasileiro, ele, apesar da gente ter melhorado muito esses anos, mas principalmente nas grandes cidades brasileiras, nós temos um custo de vida muito pesado. E as pessoas sofrem muito por conta disso. Né? O custo do transporte, o custo da energia, o custo da telefonia, o custo do aluguel. Nós agora vamos apresentar um projeto, Roberto, que é o aluguel social. Né? O que nós pretendemos com o aluguel social? Você sabe, o preço do aluguel cresceu muito acima da inflação nos últimos anos. Verdade. Especulação imobiliária, né? As pessoas que têm imóveis, quando vão alugar, elas até às vezes preferem não alugar esperando que o preço suba, né? E com isso o custo do aluguel para as famílias é caríssimo. O que nós estamos propondo? Que o governo federal, estadual e municipal, os 3 níveis de governo, se juntem, né? E façam uma compra de imóveis fechados. Então vamos supor, aqui em Guarulhos, em São Paulo, nas grandes cidades, você tem um número muito grande de imóveis fechados, certo? Que estão lá, ou o dono não quer vender, ou ele pede um valor muito alto para vender, o imóvel fica lá, e isso você já deve ter visto, você anda na cidade, você vê casas fechadas há bastante tempo, apartamentos. O que nós estamos propondo? O governo compra essas casas e apartamentos e aluga por um preço abaixo do valor de mercado, para exatamente a gente pressionar o aluguel para baixo, para a gente fazer com que o aluguel barateie. E isso a gente pode fazer um movimento
no mercado, que o mercado todo barateie o preço do aluguel, né? Às vezes, aqui no Brasil, a gente fala, não, o importante é ter a minha casa, né? Ter esse sentimento da propriedade da casa. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não têm esse problema de ter uma casa, as pessoas moram de aluguel, né? E não tem porquê também que a gente ter um preconceito, não, preciso ter casa. Não... Se você pagar um aluguel barato, não é o problema você ter um aluguel, o problema é você pagar um aluguel caro e aí você se sentir lesado, né? Tem gente que prefere pagar um aluguel porque até gosta de mudar de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, né? Então a gente quer fazer esse projeto do aluguel social para baratear o aluguel nas grandes cidades brasileiras. Queria a opinião do senhor a respeito desse decreto anticorrupção que está sendo proposto pela presidenta Dilma. Olha, eu fui relator da lei anticorrupção, né? É uma lei que busca punir as empresas, né? Nós não tínhamos no Brasil nenhuma lei que punisse a empresa corruptora. Isso é verdade. Né? Nós temos processos que punem os corruptos, as pessoas físicas, os corruptos funcionários públicos e os corruptores. Mas é muito difícil você provar, né, que houve um envolvimento de corrupção de um determinado empresário. Você vê agora nesse processo da Lava Jato, o juiz está mantendo, acho que mais de uma dúzia de empresários presos há 120 dias. Uma coisa, né, né? meio inédita no E Brasil. não conseguiu ainda concluir o processo, porque, logicamente, o empresário fala, não, eu não fiz nada de errado. Se você for ler o depoimento deles, eles falam, eu não fiz nada de errado. Mas o que diz a nossa lei? Que se for pego um caso de corrupção numa empresa, né, essa empresa foi beneficiada por aquela corrupção, então, mesmo que você não prove que o empresário é culpado, a empresa vai ter que pagar. Ela vai ter que devolver o dinheiro, ela vai ter que pagar multas, certo? E ela pode até mesmo ser dissolvida como empresa, se ela for reincidente. Agora, a presidenta Dilma regulamentou essa lei, né? E essa lei está valendo na sua plenitude. É uma lei que em vários países já foi adotada, é uma lei moderna, né? Os órgãos de controle internacional apoiam essa lei e a gente tem muito orgulho também de ter aprovado essa lei, que não foi fácil aprovar, não. Viu? Traz esperança para o Brasil, ela? Eu acho que essa lei vai mudar o comportamento das empresas. Aquela ideia dos empresários, muitos empresários brasileiros, de que para conseguir alguma coisa com o governo tinha que dar um dinheirinho, soltar uma grana. Às vezes um dinheirinho pequeno, mas muitas vezes um dinheiro muito grande, como é o caso desse da Petrobras. Nós vamos ver mudar esse comportamento no Brasil, porque as empresas estão preocupadas com a aplicação dessa lei. Nós estávamos conversando com alguns vereadores da cidade de Guarulhos aqui, deputado. Nós estávamos perguntando desse ano, que vai ser tão complicado, né? E o vereador Pezão sabe. Guarulhos vai estar difícil para passar esse ano também, né? Toda essa dificuldade do Brasil vai acabar atingindo Guarulhos também. Não tem jeito. Nossa cidade depende muito da exportação, tem umas condições da sua renda foi atingida diretamente em todos esses movimentos que teve, né? Então, tudo isso, um problema do Brasil reflete na cidade. Então, uma cidade igual a nossa, que tem muita indústria, assim, muita gente depende da indústria. Acaba sendo dependendo, né? Fica se dependendo dessas vendas, né? Se a China não compra, se os Estados Unidos não compram, essas empresas deixam de vender e assim, aí a nossa renda cai e nós vemos essa dificuldade que estão tendo hoje aí. Você acompanha isso muito bem, você é muito ativa nessas ações de observar o movimento da cidade. Você vê que assim, a reclamação ela é de todos os lados. O governo fez um corte muito pesado no orçamento de 2015 para poder manter a cidade funcionando. Então, não fez corte, mas simplesmente só na saúde que não fez um corte assim profundo. E a educação, que também já tem sua verba tarimbada, mas você vê, a saúde, por exemplo, é 15%, mas nunca gastou 15%, é 25%, 27%, 30%. Então, tudo isso que é onde não pode ser cortado. E a gente vê a cidade necessitando de recursos. Então, vai ser difícil para nós vereadores. A próxima eleição, vamos ter dificuldades aí, não sabemos para onde vai a reforma política, para onde vai levar as nossas alianças. Então,
é um ano difícil, mas tenho certeza que o ano que vem nós vamos... a tempestade passa, esse ano é muito tempestoso, o ano que vem passa e vamos aí desfrutar das abundâncias. Bom, estamos nos 3 minutos finais do nosso programa, mas eu queria perguntar para o deputado sobre a declaração do ex-secretário ou ex-ministro da Educação. Como é que o senhor... Foi impactante, ele foi muito infeliz. Qual foi a sua opinião a respeito da declaração do Cid Gomes? Olha, Roberto, você conhece como funciona o parlamento, né? Sei bem. Você conhece aqui a Câmara Municipal de Guarulhos e você acompanha a vida política do Brasil. Existe dentro de qualquer parlamento um sentimento que a gente chama de corporativo, quer dizer, aquele sentimento de que as pessoas se unem em torno de um trabalho comum. E na Câmara dos Deputados houve uma revolta muito grande quando se soube daquela declaração do então ministro Cid Gomes, que disse que lá tinha 400 achacadores, né? Isso causou uma revolta e houve a convocação do ministro para que ele viesse à Câmara, né? Ele acabou não indo na primeira vez porque passou mal, foi internado e veio nessa semana, né, na semana passada, né, participar dessa sessão da Câmara, né? O ministro, no meu modo de ver, ele já foi para lá com a demissão resolvida, quer dizer, ele já sabia que ia sair, né? Então, ele fez um embate com o presidente da Câmara, que foi um embate muito duro, né, e muito constrangedor, no meu modo de ver, para toda a classe política. Logicamente que aquelas pessoas que criticam muito o parlamento gostaram, né? Porque ele enfiou o dedo na cara do presidente da Câmara, falou várias coisas que as pessoas concordam, mas eu acredito que não é o melhor caminho, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a imagem do parlamento. O parlamento brasileiro está muito desgastado, né? Esse desgaste não é à toa, é por conta de que muitas vezes vários deputados trabalham de forma não muito séria, né? Mas isso a gente tem que superar na política. Eu não acredito que a gente ficar batendo boca como se estivesse numa briga de rua, nós vamos resolver o problema. Gente, obrigado pela presença. Vereador Pezão, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Então, Samuel, prazer é nosso estar aqui mais uma vez, né? Acho que não é a primeira vez já. Então, e prestigiar o seu trabalho. Obrigado. Pode contar com a gente. Vamos, com certeza, estar aqui mais vezes, né? Opa, agora, com acessibilidade, o outro estúdio não tinha muita acessibilidade, agora tranquilo, né? Chegaram a meter o pé na porta, né? O negócio foi terrível, né? Agora estamos regaçando tudo. Então, tá certo. Vai ser um prazer estar voltando aqui. E tenho certeza, você faz um bom trabalho e é isso que a cidade precisa. Olha, confesso que eu não conhecia toda a sua história não, viu, Carlos? Eu conhecia pouquinho, achei que conhecia muito. Quando eu fui pesquisar, eu falei assim, nossa, como tem história. Obrigado por você ter vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Roberto? E agradeço a atenção de todos os ouvintes, telespectadores. Para nós é um prazer muito grande. E se precisar, se quiser, nos convide novamente. Com certeza, vamos convidar aí para que venha e a gente fazer um programa ao vivo, inclusive com perguntas ao vivo, vai ser muito bacana. Gente, obrigado pela presença, foi um prazer, agradecer toda a assessoria do deputado, a assessoria do vereador Pezão, que nos ajudou muito neste programa. Muito obrigado, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais, procure o nosso canal no YouTube, Tribuna Livre, também no Face, Instagram, estamos lá. Muito obrigado e até o próximo programa.